El Ninho 2026, o que muda na sua safra irrigada? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas previsões de um super El Ninho que estamos tendo aí, e realmente isso aí pode impactar bastante a sua safra irrigada, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos tirar algumas dúvidas e nos comentários aí vocês podem ir colocando as dúvidas, tá ok? Lembrando também que a gente tem um canal no Instagram, chama @Igor_Mestre_Irrigação, mas se digitar lá Mestre Irrigação já vai dar, beleza? E o canal nosso no YouTube é o Mestre Irrigação, como você sabe. Já curte esse vídeo aí, se inscreve no canal que a partir de agora nós vamos ter muito conteúdo legal. Se você é produtor rural, consultor ou agrônomo, você precisa entender o que está vindo pela frente. O El Ninho, pessoal, está no radar com mais de 80% de probabilidade confirmada a partir de agosto de 2026, segundo o NOAA e o IMET. E isso muda tudo, tá? Na forma como você planeja o seu plantio, sua irrigação e o seu resultado no campo também. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o El Ninho de verdade, sem complicação, tá? Quais os anos a gente viu esse fenômeno no Brasil e o que aconteceu. Os 3 principais órgãos que monitoram isso no mundo e a previsão exata que a gente tem agora. E o mais importante, pessoal, o que o produtor irrigado precisa fazer para transformar esse risco em vantagem competitiva. E tem como, hein? Me acompanha até o final. E se você não inscreveu no canal, se inscreve aí. Fica até o final porque tem uma oportunidade real aqui que muito produtor vai deixar passar. Então vamos lá, o que é o El Ninho? Vamos começar pelo básico, tá, pessoal? Pelo básico. O El Ninho, ele faz parte de um sistema climático ENOS, E-N-O-S, que significa El Ninho Oscilação Sul. Esse sistema funciona da seguinte forma: imagina o Oceano Pacífico como uma enorme banheira de água. Em condições normais, os ventos, chamados de ventos alísios, ficam empurrando a água quente para o lado da Austrália e para o lado da Indonésia. Água quente de um lado, água mais fria do outro. Mas quando esses ventos enfraquecem, aí começa o problema. A água quente ela volta para o centro do Pacífico. A temperatura do oceano ela sobe pelo menos meio grau acima do normal por 5 trimestres seguidos. E aí está confirmado, é El Ninho. O aquecimento, pessoal, no Oceano Pacífico desorganiza toda a circulação atmosférica do planeta inteiro. Muda a direção das chuvas, muda a temperatura, muda a umidade, do Brasil aos Estados Unidos, da Índia à África. O Eno tem 3 fases. A primeira é o Ninho, que é o oceano esquenta. A segunda, Laninha, que o oceano esfria. E a terceira, que é neutro, que é um equilíbrio, sem predominância. E aí a gente oscila entre esses 3 estados a cada 2 a 7 anos. Para você entender a intensidade disso aí, o El Ninho fraco, ele fica entre meio grau a 0,9 graus. Moderado entre 1 a 1,4, um forte de 1,5 a 1,9 graus. Muito forte, o mais perigoso, acima de 2 graus. Os de 1997 e 98 e de 2015 e 2016 chegaram a mais de 2,4 graus. Eram muito fortes. Você lembra de 2016 como é que foi? E no Brasil o efeito é exatamente ao contrário, dependendo da região. O sul, muita chuva, excesso, enchente. O norte e nordeste, muita seca, muito déficit hídrico. E o centro-oeste e oeste da Bahia, onde a gente atua, fica bem no meio do caminho da seca e dos veranicos. Veranico, pessoal, para quem não conhece esse termo, é quando a chuva para no meio da estação chuvosa. Né? 1 semana, 2 semanas, às vezes 3 semanas sem chuva, no mês de outubro, novembro, justamente quando a soja está no florescimento, ou às vezes até está instalando a soja em algumas regiões, e isso realmente chega a matar a lavoura. Vamos falar agora do histórico. Agora eu vou te mostrar os anos que a gente já enfrentou isso, porque a história nos ensina mais do que qualquer modelo climático, tá? Em 97 e 98 foi muito forte, uma anomalia de mais 2,4 graus. O sul do Brasil teve enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, o norte e nordeste sofreu muito com uma seca histórica. E o oeste da Bahia, o déficit de chuva chegou a 40% abaixo do normal, a soja de sequeiro quebrou mais de 25% da produção. 2015 e 2016 também foi muito forte, o pico foi de 2,6 graus, mais intenso da história moderna. O oeste da Bahia registrou um déficit de 42% nos meses de agosto a dezembro. O Mato Piba, como um todo, teve uma quebra superior a 20%. Os produtores que não tinham irrigação amargaram perdas pesadas, muito mais do que 20% em alguns casos. Em 23 e 24, que foi agora recente, classificado como forte, foi 1,9 graus. Quem estava aqui no oeste da Bahia sabe bem. Outubro e novembro de 2023 com veranicos de 15 a 25 dias, lavouras de sequeiro com quedas de 18 a 30%. E os pivôs funcionando. Os produtores irrigados que fizeram o balanço hídrico certo compensaram o déficit e fecharam a safra acima da média regional. Isso não é teoria, pessoal. Isso é o que eu vi acontecer nos clientes que acompanham aqui no oeste da Bahia desde a pandemia. Né? Hoje eu atuo em mais ou menos 50 mil hectares irrigados. E agora a história está se repetindo. Pessoal, se você está gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com alguém, que vai ser muito interessante o que vem daqui agora para frente. Vamos falar agora os órgãos. Antes de mostrar a previsão, eu preciso te apresentar quem faz essa previsão. Porque existem 3 instituições que todo produtor e todo gestor do agronegócio precisa acompanhar. O primeiro é o NOAA, NOAA/CPC. NOAA é a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O CPC é o Centro de Previsão Climática, que fica dentro do NOAA. É a maior referência mundial em previsão do ENOS. Por quê? Porque o NOAA opera mais de 70 boias oceânicas distribuídas por todo o Pacífico. É a rede Taó-Triton. Essas boias medem temperatura, salinidade e ventos em tempo real, pessoal, mais de 70. Com esses dados, os modelos deles conseguem prever estado do El Ninho
com 9 a 12 meses de antecedência. Olha que legal, cara. O boletim mensal deles é um documento mais citado por meteorologista no mundo inteiro por decisões no agronegócio. O acesso gratuito em climate.gov. Se você digitar aí, ó, climate.gov, você consegue acessar. É gratuito. O segundo é o IMET. O IMET é o Instituto Nacional de Meteorologia. É o órgão federal brasileiro ligado ao Ministério da Agricultura. Mais de 600 estações automáticas no Brasil inteiro. O IMET traduz as previsões globais para a realidade brasileira e ele emite as notas técnicas de ENOS, e foi exatamente o que o IMET publicou em 26 de março desse ano, confirmando o alto risco de El Niño no segundo semestre. O boletim, pessoal, agroclimatológico do IMET, que sai toda semana, é uma ferramenta que todo consultor de irrigação devia usar, inclusive todo produtor também. O acesso também está gratuito, portal.imet.gov.br. E o terceiro órgão é o CPTEC/INPE, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o maior centro de pesquisa climática do Hemisfério Sul. O diferencial deles é o modelo numérico próprio, adaptado para as condições tropicais da América do Sul. Eles têm parceria com a Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, e produzem mapas de anomalia de precipitação por bioma, incluindo o Cerrado, que é onde a gente está. O acesso também você consegue encontrar em cptec.imp.br, gratuito. A recomendação é: acompanhe os três, não fica só em um. Quando os três concordam, e hoje eles estão concordando, você precisa agir. A previsão 26 e 27. Agora eu vou te mostrar exatamente o que as previsões dizem. Estamos em abril de 2026. Neste momento, a fase de laninha fraca que tivemos no final de 2025 e começo de 2026 está terminando. A transição para a neutralidade, sem predominância de El Niño nem laninha, está acontecendo agora. A probabilidade disso entre março e maio é de mais de 90%, mas a neutralidade vai durar pouco. A partir de junho, pessoal, o El Niño começa a aparecer nos modelos. O boletim do CPC do NOAA, de 16 de março de 2026, diz 62% de probabilidade de El Niño no trimestre junho, julho e agosto. A partir de agosto, essa probabilidade sobe para mais de 80%. E até o final de 2026, a chance de El Niño ativo se mantém acima de 80% em todos os trimestres. Isso não é achismo, turma. Isso são modelos dinâmicos e estatísticos mais avançados do planeta apontando na mesma direção. Não é a minha opinião. O IMET corrobora. Na nota de 26 de março desse ano, o Instituto confirma que a janela de maior impacto vai ser no final do inverno e na primavera de 2026, justamente quando você está planejando e preparando o seu plantio. Qual a intensidade esperada? O cenário central hoje ele aponta El Niño fraco a moderado, com anomalia entre 0,8 e 1,5 grau. Mas atenção, mesmo El Niño fraco a moderado, no oeste da Bahia, por exemplo, já compromete lavouras de sequeiro. E quanto mais cedo você se preparar, melhor o seu resultado. O impacto nas lavouras. Agora o que interessa na prática, o que esse El Niño significa para as suas lavouras? Vamos por região, tá? No sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, excesso de chuva. Chuvas acima do normal no inverno e na primavera. Bom para disponibilidade hídrica, mas muito perigoso para encharcamento e doenças fúngicas. Pessoal, é muita chuva. Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás. Um déficit hídrico, veranicos, calor intenso, especialmente crítico para o milho safrinha. A segunda safra sofre mais nos anos de El Niño. Oeste da Bahia, nossa região. Esse é o meu foco principal. O oeste da Bahia é uma das regiões mais sensíveis ao El Niño dentro do Mato Piba. Por quê? Porque estamos na região de transição entre o cerrado e o semiárido nordestino. Aqui o fenômeno ele potencializa o déficit hídrico justamente nos meses de outubro e novembro, que é a janela de plantio da soja na região. E o que a história mostra para essa região em anos de El Niño moderado ou forte? O início da chuva ele costuma atrasar 15 a 30 dias. Veranicos de 15 a 25 dias em outubro e novembro. Déficit acumulado de 20 a 40% na precipitação de setembro a dezembro. E temperaturas de 2 a 4 graus acima da média no fim do inverno. Isso, pessoal, para o sequeiro realmente é uma catástrofe. Lavouras de sequeiro em ano de El Niño moderado a forte no oeste da Bahia, a gente costuma ter muita queda de produtividade, que chega a 18 a 42%. Mas tem um dado que a maioria das pessoas das análises também ignoram. No El Niño, a radiação solar é muito mais intensa. Mais horas de sol, menos nuvens, mais luz. E a luz para a planta, pessoal, que está bem abastecida de água, significa produção de fotossintase. Significa produtividade alta. Isso é uma oportunidade para quem tem irrigação. A vantagem do irrigado. Eu vou ser direto com você. O produtor irrigado no oeste da Bahia, que souber manejar o El Niño, tem uma janela para fazer uma das melhores safras da história. Enquanto o sequeiro pode realmente sofrer, e tomara que não, a gente tem solo, tem palhada, tem perfil, o pivô ele vai ter um dos melhores potenciais dos últimos anos, tá? Por quê? Porque o El Niño tira a chuva, o pivô devolve. E o El Niño ele dá radiação solar, que o pivô vai aproveitar. Então a gente tem muita água e muita luz. Pensa comigo. Na soja, o potencial produtivo ele é definido pela fotossíntese acumulada. Mais luz, mais água na hora certa é igual a mais grãos, e grãos pesados. Em anos de El Niño temos mais luz. O
que falta é só água. E isso o pivô central ele resolve, pessoal. PMS acima de 200 para várias cultivares. Mas não é qualquer irrigação, é irrigação de precisão. É saber exatamente quanto de água a planta precisa em cada dia. Usar o balanço hídrico FAO 56, que leva em consideração a evapotranspiração real, coeficiente de cultura, fase fenológica, umidade do solo. E isso é o que separa quem vai ter 70, 80 sacas por hectare de quem vai ter 55 ou de quem vai ter 100, 105 no mesmo ano, na mesma região, com o mesmo El Niño. A diferença é manejo e planejamento também. E estratégias práticas. Eu vou deixar para você agora algumas ações práticas que são sugeridas para a questão das lavouras, tanto o sequeiro quanto o irrigado. E vou separar o sequeiro do irrigado, porque são estratégias diferentes, tá? Para o sequeiro, no oeste da Bahia e todo o Cerrado, primeiro, palhada no solo, pessoal. Palhada no solo com volume e qualidade, tá? Acima de 6 toneladas por hectare é o indicado. Palhada ela retém muita umidade, reduz a temperatura do solo em até 3 graus e protege a germinação no veranico inicial. Segundo, cuidado com a cultivar que você vai utilizar, se é ciclo médio, tardio ou curto. A gente tem que pensar realmente quanto seu solo tem de palhada, quanto que ele aguenta de veranico e posicionar bem o material. Consulta seu agrônomo. Terceiro, antecipar o plantio na primeira chuva útil é perigoso, tá? Normalmente a gente espera em torno de chover aí pelo menos uns 100 milímetros para entrar plantando no sequeiro. Mas isso aí cabe a você e seu agrônomo avaliar de acordo com a palhada que você tem no solo, a quantidade de argila e a capacidade de retenção de água desse solo. Quarto, é um ano para se pensar em seguro no sequeiro, tá? O seguro a gente tem Proagro ou tem algum seguro privado. Esse ano, pessoal, para o sequeiro não é um ano de se aventurar demais sem proteção. Então fica a dica, dá uma repensada aí vocês do sequeiro. Agora para o irrigado, que é mais o meu mundo. Primeiro, plantio no prazo certo, plantio cedo. Por quê? A primeira quinzena de outubro. Essa você não depende de chuva. Você tem um pivô, faz um pré-plantio, uma caixa com irrigação em setembro e entre outubro com a caixa cheia para plantar. Chega na data ideal e planta para você pegar pico de luz em dezembro no enchimento de grão. Segundo, balanço hídrico diário, pessoal. Não irriga no chute. Calcula ET0, multiplica pelo KC, descubra o déficit, aplica a lâmina certa, cara. Economiza energia e vai direto para a sua margem, no seu bolso. Hoje a gente tem várias empresas, inclusive eu tenho a minha, e você pode até estar utilizando nossa plataforma aí, tá? Para poder fazer um balanço hídrico legal. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo, o meu telefone, para você entrar em contato conosco aí e entender melhor. E o terceiro, irrigação noturna. Cuidado, tá? Muitas pessoas querem irrigar só à noite, lâminas leves. Pessoal, a gente está num período de muita radiação, um período de El Niño, que vai estar muito quente. Não sei como vai estar a umidade do seu solo. Irrigação leve, a água não desce na subsuperfície. Então, se a gente estiver pensando de 0 a 20, 20 a 40, 2 camadas de solo, a água ela tem que chegar até 40 centímetros de solo. Isso só se faz com lâmina pesada. Não adianta ficar fazendo lâminazinha de 100% todo dia, 100% todo dia. A sua soja, na hora que ela começar um florescimento, vai perder potencial produtivo. Sem falar que no vegetativo, se você fez isso, ela não vai criar uma boa raiz. Você não vai fazer uma indução radicular legal, tá bom? E o quarto é uma gestão da demanda elétrica contratada. Então, cara, tem necessidade mesmo de acionar 100% sua demanda? Não dá para fazer um rodízio entre os pivôs? Calcula, faz a simulação, utiliza IA, faz uma simulação como a gente faz aqui para ver qual vai ficar mais barato e com menor risco. Lembra que nossa meta não é economizar energia, é produzir mais, tá? Produtividade paga custo. E o quinto, monitore os boletins toda semana, pessoal. Eu coloco aqui no meu canal do YouTube, no Instagram, o IMET, o CPTEC, o NOAA, vamos acompanhando junto. Não espere o problema aparecer na lavoura para reagir. Antecipa pelo dado climático. Por fim, pessoal, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, salva ele e se inscreve no canal que vai ter muito vídeo legal a partir de agora, tá? E por fim, o El Niño, ele não é um inimigo do produtor irrigado, tá? Ele é uma oportunidade disfarçada de adversidade. O produtor que vai sofrer é realmente quem não estava monitorando, é quem não se preparou, é quem achou que ano passado foi bom, então esse ano vai ser também. Esse cara aí realmente ele vai sofrer, né? Vai virar um passageiro da agonia. O produtor que vai ganhar é aquele que está aqui assistindo esse vídeo. É aquele que vai ajustar o contrato de energia, vai planejar bem a palhada agora, que vai dimensionar bem o manejo de irrigação antes da porteira, né? Irrigação, pessoal, gestão, resultado. Esse é o meu lema, esse é o trabalho da gente. Se você gostou, se achou que esse conteúdo foi útil para você, compartilha com alguém esse vídeo. Né? Se inscreve no canal para não perder as próximas análises, que vai ser bem legal. E se você quer um diagnóstico personalizado da sua fazenda para essa safra, fala comigo. Eu vou deixar nosso contato aqui, nosso site, nosso telefone, o link do meu contato, ele vai ficar aqui na descrição também. Um abraço e até o próximo vídeo.